Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV, ao vivo, aqui pelos estúdios da UTV São Paulo. Como você confere toda segunda-feira, né? Esse programa é dedicado para você que trabalha aí no setor de alimentação fora do lar, que tem um restaurante, uma padaria, uma pizzaria. Aqui o Cozinha Profissional TV sempre com assuntos que interessam para você que administra, que trabalha na administração, ou até mesmo que trabalha no operacional dos estabelecimentos de alimentação fora do lar. Até esqueci de mencionar aqui, dia 5/5, são 13 horas e 1 minuto. Antes até de eu passar os meus recados aqui, eu vou passar para a Juliana, que vai falar para vocês como é que vocês fazem para participar do programa com a gente e até para interagir com a Cozinha Profissional, não só durante o programa, mas antes, depois dele, né? Juliana, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Bom, lembrando nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional, nosso e-mail redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando também que tem os canais da UTV que você pode entrar em contato aqui com a gente. O UTV você pode só colocar a hashtag TV da internet, tem o Facebook que é /UTV Brasil, tem o Twitter que é @UTV. Todos esses canais, esses meios, você pode falar aqui diretamente com a gente. O Thiago está com o iPad, você pode enviar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui. Perfeito, Juliana, muito obrigado. Então vocês fiquem à vontade aí para participar, para falar sobre o nosso tema de hoje aqui com a gente. Antes até de introduzir, queria falar sobre a próxima edição. Geralmente eu até falo antes aqui da Juliana, mas vou falar depois hoje. A gente vai ter na nossa próxima edição uma matéria, até estava comentando com a nossa convidada aqui antes, sobre a redução de custos nos restaurantes similares, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente escuta muito falar sobre um consumidor que quer gastar menos para comer fora de casa, né? Sobretudo quando a gente fala sobre a refeição diária ali no dia a dia, óbvio, tem que gastar menos. A gente teve um boom aí no setor que teve realmente um desempenho melhor, só que agora a estabilidade, né, como qualquer plano de marketing prevê, a estabilidade é perto dos 50%, então você tem essa adequação natural de preço. A grande questão que fica quando a gente fala sobre isso é como fazer essa redução sem perder a qualidade do seu restaurante, né? Então, isso a gente foi buscar com profissionais do setor, inclusive ali profissionais são chefes, profissionais do Sebrae, que falam para a gente quais são as diversas frentes que você pode atacar no seu estabelecimento para reduzir o custo da sua operação e repassar isso para o prato que vai para o consumidor final. Então, como revista voltada para a gestão, né, com essa responsabilidade de mercado que a Cozinha Profissional tem, a gente foi buscar isso, uma coisa que se falou muito, mas ninguém falou ainda da prática. Exatamente isso que você vai encontrar na matéria de capa da próxima edição, entre outros tantos diversos assuntos. A gente tem, inclusive, um bate-papo, né, isso foi na edição passada da Beto Percursi, né? Com a Beto Percursi. Enfim, a edição está bem interessante. Qualquer dúvida, entra no nosso site e tira suas dúvidas lá. Também pode tirar suas dúvidas sobre o nosso projeto na Fispal, que a gente vai fazer esse ano, a gente fez no ano passado. A gente teve um restaurante montado ali na feira, junto ao estande da revista, para visita, né? E do pessoal que estava na feira, os credenciados da feira, para aprendizagem sobre gestão. Então, é um espaço onde você tinha a oportunidade de passar por uma área de estoque e saber como que as coisas têm que ser estocadas. Isso nesse ano, agora em 2014, vai ser potencializado. A Cozinha Profissional vai estar no stand muito maior durante a Fispal Food Service e dividido em 3 áreas funcionais, um restaurante, uma padaria e uma pizzaria, que vai funcionar da mesma forma. Você vai passar lá e vai aprender tudo sobre a gestão desses negócios. Chega até a parte do mise en place lá, para você entender como é que isso tem que ser na sua gestão, né? Bom, já enrolei bastante aqui, vou introduzir o nosso tema. A gente vai falar hoje sobre alimentação natural. Comentava com a nossa convidada que a gente escuta muito falar, mas ainda existe um certo medo no mercado, mas é uma tendência inegável, é uma tendência que talvez já não possa ser tão chamada de tendência, mas é um crescimento natural de mercado. As pessoas querem comer melhor, as pessoas estão buscando uma alimentação melhor e para os restaurantes o ideal é que elas busquem realmente fora de casa, né? Essa alimentação e não fiquem dentro de casa. Isso acarreta em diversas atitudes por parte de um restaurante
que quer trabalhar com isso, como, por exemplo, oferecer diferenciais de ambiente, diferenciais de produtos, de atendimento. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui com a Priscila Herrera, que ela é chefe do restaurante Banana Verde. Tudo bom, Priscila? Tudo bem. O Banana Verde é um restaurante de comida natural que fica na região da Vila Madalena, uma região ótima, né, para esse tipo de negócio, uma região onde tem consumidores que procuram esse tipo de alimentação. Antes da gente falar do restaurante, eu quero falar da chefe, né? Priscila, como é que você começou com a alimentação? Você é mineira, né? Os mineiros têm no sangue já correndo essa coisa da gastronomia. Mas como é que foi a sua entrada nesse setor? Desde nova, eu sempre vivenciei muito no sítio com as minhas avós, cuidando de galinhas orgânicas, torrando o próprio café orgânico, com a horta. Aquilo foi muito enraizado dentro de mim. Cresci, estudei, voltei para Minas, fui trabalhar num hotel, fazenda, que era sustentável. E aí, muito legal, bacana, conheci o proprietário do restaurante, que estava atrás de uma chefe que desenvolvesse esse trabalho no Banana Verde. Na época eu tive muito medo, assim, não sabia bem se era isso que eu queria, porque na grade de gastronomia não tem cozinha vegetariana, não tem cozinha natural. E aí eu topei como um desafio e aí me apaixonei logo de cara, porque carne nunca foi uma coisa que me deu muito prazer. Assim, eu sempre gostei mais dos vegetais, dos legumes, das frutas. E aí comecei a trabalhar, estudar mais e fui me apaixonando por essa área. E hoje eu vejo que é o que eu mais gosto de fazer na vida, é a cozinha que eu mais gosto de estudar e trabalhar. E como é que foi a sua você tem ali da culinária caipira, né, que remete até a sua origem a culinária lá de Minas, né? Caseira, orgânica. E hoje você tem um trabalho também um pouco contemporâneo, né, junto com a questão da culinária natural. Como é que você define isso, exatamente o que você faz, como você pensa o cardápio do Banana Verde? Eu tento resgatar o produto na melhor forma, na maior simplicidade, mas que vá para o cliente, que tenha uma aparência, um sabor, que dê prazer, que remete a alguma lembrança para ele, mas que seja uma coisa super agradável. Que senão não tem sentido nenhum aquele prato, aqueles produtos, aquela cozinha. Então eu posso considerar que é uma cozinha natural nova, mas que é uma coisa enraizada, né? Que senão não teria sentido assim pra gente, com cozinha orgânica, cozinha natural. E eu percebi que esse tipo de público que eu atendia, eu atendo muito estrangeiro, principalmente à noite. Eles vinham no restaurante, eles queriam provar uma cozinha natural, mas que fosse vegetariano. Para eles não tem sentido nenhum comer uma pizza vegetariana, uma coisa que é internacional. E aí, quando eu fui fazer o estágio em Nova York, eu percebi como a gente era rico de produto, de prato. E aí eu resgatei isso, nossos ingredientes, nossos pratos, como que seria a versão vegetariana, mais saborosa, né? Com aparência, com textura e sabor. Priscila, eu vou até, é uma questão que eu poderia fazer para os chefes, mas eu vou fazer aqui para você, vou até jogar um pouco para você. A gente tem uma frente de chefes jovens, relativamente jovens, você é um exemplo disso, que está buscando muito essa questão do ingrediente, né? A gente entrevistou recentemente não, faz um certo tempo, o Alberto Landgraf, do restaurante Pizza, e também ele tem esse estudo, ele é jovem, tem esse estudo de ingrediente, mais do que o prato final em si, né? Quer dizer, é o prato final porque é um componente, mas ingrediente por ingrediente, de onde ele veio, qual que é o diferencial dele, se ele é realmente igual ao do outro fornecedor, enfim, diversos detalhes. Por que essa nova frente de chefes visa isso? Você acha que o consumidor final está vendo, está questionando sobre isso? Claro, com certeza. Na verdade, nós como chefes temos essa preocupação de ser sustentável, então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não tem sentido eu comprar um aspargo que vem do Peru, que demora 2, 3 dias, sendo que um fornecedor orgânico da Serra da Mantiqueira me entrega em um dia só a coisa mais fresca, mais saudável, sem refrigeração. Então, acho que assim, a preocupação nossa é com o meio ambiente, o planeta e o comércio justo. Eu preciso ajudar esse fornecedor que vai me ajudar muito mais do que eu comprando dele, que ele vai estar pesquisando, vai estar plantando, vai estar ajudando a comunidade dele, a cidade dele. E isso, automaticamente, quem ganha é o consumidor. O alimento mais fresco, mais saudável, né? Sem processamento, sem refrigeração, né? Às vezes o produto vem lindo, o pêssego importado, você abre ele, não tem sabor. E para que eu vou comprar um pêssego desse? Sendo que eu consigo um pêssego nacional, o pingo de mel, que ele é pequenininho, amarelo, mas ele é muito mais saboroso. Então essa preocupação mesmo é mais com a sustentabilidade do planeta e do comércio justo. Por isso que a gente resgata muito isso. Só que pegando um pouquinho até no ponto um pouquinho delicado da questão. É um trabalho que o chefe mais jovem faz, como eu estava dizendo,
só que ele dá mais trabalho do que o trabalho tradicional Nossa, que a gente com certeza, com certeza. Talvez esse seja um dos motivos que isso não era feito antes, né? Mesmo porque às vezes no meu cardápio tem uma verdura específica da serra. Caiu uma chuva, caiu granizo, acabou a plantação. E aí eu tenho que chegar nesse cliente e falar, olha, a gente reformulou o cardápio, isso está em falta. É um trabalho bem árduo, assim, até para você fazer a otimização do seu cardápio, o que servir, como servir, que quantidade que eu posso fazer, né? É uma coisa que dá mais trabalho, mas eu acho mais justo com o cliente e com meus fornecedores, com certeza. Priscila, só mudando um pouquinho, voltando um pouquinho até na sua história, você teve experiência com o Salvatore Loina, por exemplo, do Fasano. Tem alguma coisa que você aprendeu com ele que você aplica no Banana Verde? Muitas coisas, assim, massas integrais são mais difíceis do que as normais. E quando eu me formei, eu senti muita falta de cursos, e aqui no Brasil é muito fraco para isso. Então, o que eu procurei? Eu quero alguém que seja de referência que possa me ensinar muita coisa. E a cozinha italiana, tanto pelo slow food, pelo sabor, pela cultura mesmo, né? De ter uma farinha certa para massa, um tomate certo para o molho, né? O quanto mais orgânico. E aí eu procurei o Salvatore e pedi, olha, eu sou recém-formada, eu sei que você não pega estagiário formado, mas eu queria aprender com você. Ele falou, vem, eu vou te ensinar. E aí ele mostrou toda essa parte de cozinha italiana clássica, o porquê das coisas, como que é feito, como é importante as coisas estarem frescas, os vegetais, como posso aprimorar a cocção, a técnica. E foi como se fosse uma pós pra gente na cozinha, né? Então, quando você faz esse estágio, você aprende muito mais, às vezes, que na própria faculdade. Você está ali no chão da cozinha, aprendendo mesmo a realidade de um restaurante. Escolheu um ótimo chefe, inclusive, para aprender, né? Juliana? Priscila, você falou que você viajou para Nova York e tal. Eu até queria que você comentasse um pouquinho dessas experiências internacionais e o que você pôde trazer assim, de importante, porque hoje você tem seu restaurante. O que você pôde trazer de lição, de experiência dessas viagens? Na verdade, eu queria me aperfeiçoar em algumas coisas em cozinha natural, por exemplo, sobremesa sem glúten, sem lactose, e isso não tinha cursos de referências no Brasil. E queria estudar um pouco do mercado vegetariano lá fora, que em Nova York é uma explosão. Qualquer restaurante vegetariano que você vai está sempre cheio, fila de espera. E eu quis entender o porquê que lá já está rolando, mesmo sendo uma cidade cosmopolita, né? Mas o porquê que as pessoas buscam tanto. E aí eu fui para estudar, que tem uma faculdade, lá, um curso natural que é voltado para essa linha, né? E aí eu fui fazer estágio com uma chefe que chama Amanda Cohen, do Dirty Candy. E essa chefe, ela tem como referência, ela participou de vários programas culinários, e ela foca muito em cozinha vegetariana. O restaurante dela é só vegetariano. E ela trabalha com todas as técnicas contemporâneas e algumas clássicas, mas da melhor forma do vegetal. Então ela pega a berinjela, ela quer transformar aquela berinjela numa sobremesa, que é uma coisa que a gente nunca liga. E aí ela faz um belo tiramisu de berinjela. E ela é muito bem falada na Times, na revista Times, e uma das discussões dela é por que chefe de cozinha brasileira não tem uma vitrine melhor igual homem? O que faz isso? E por que não? A gente não pode ser uma chefe boa, aparecer, correr atrás? E eu fui buscar. E nesse meio de tudo isso, desses cursos, do estágio, eu percebi que cozinha vegetariana é legal, que é uma tendência, que as pessoas estão preocupadas com a saúde. Essa comida tem glutamato de sódio, da onde que é essa verdura? Que isso, para eles, por mais que seja um custo um pouquinho elevado ou não, isso reflete na saúde dele e no futuro dele. E aí eu percebi que tudo isso podia fazer de uma forma melhor no Brasil, com nossos produtos e de um jeito custo-benefício bom, que acho que é a tendência. Lá também é muito isso, as pessoas têm que ter um custo-benefício, as pessoas estão comendo mais fora e tem muitos restaurantes para você escolher para comer. E na sua escolha você coloca tudo isso na balança para, né, escolher o custo-benefício melhor, ainda mais uma cidade que nem São Paulo, né? Que são todas opções. Priscila, eu não vou questionar com você, a gente sabe que o brasileiro, ele está buscando essa alimentação mais saudável, isso é fato, né? Mas você ainda enxerga algum empecilho para que ele consiga se alimentar dessa forma fora de casa? Às vezes por falta de lugar para comer, assim, mas o maior empecilho talvez é quebrar um pouco aquela rotina de comer carne, de comer, sabe, fritura. Eu não vejo tanto empecilho, eu acho que tem bastantes lugares bons, pelo menos em São Paulo, eu acho. Rio também. Seria uma preocupação, uma pouca preocupação dos restaurantes, por exemplo, em montar cardápios específicos para uma alimentação mais saudável? Você vê essa carência também? Eu vejo um pouco de dificuldade de entender o que esse cliente realmente quer. O que ele quer? Ele quer um peixe ou ele quer uma coisa vegetariana, mas como que eu faço de um jeito interessante?
Porque fazer uma salada é fácil, mas uma salada que seja apetitosa, gostosa, uma comida, um arroz integral, por exemplo. Arroz integral, muita gente fala, eu não gosto. Eu também não gosto de ir em restaurante, por exemplo, com buffet, aquele arroz todo estourado, sem graça, sem cor, sem sabores e sem, sabe, tá frio. Eu também não gosto de arroz integral, assim. Acho que é um pouco de dificuldade as pessoas entenderem o que essas pessoas que gostam de comer alimentação saudável, como fazer saboroso, colorido, gostoso, apetitoso, atraente. Eu acho que é essa a dificuldade que esse público tem, de entender esse cliente e colocar isso em prática. Acho que é a maior dificuldade deles. E é uma coisa que, às vezes, acho que o próprio cliente não sabe, né? Não sabe Ele quer explicar, ser comunicar, ele falar, quer né? ser surpreendido quando ele vai. Então, você vai me oferecer uma salada, como é que você vai me oferecer uma salada com sabor que seja agradável, diferente do que eu como em casa, por exemplo, né? Acho E isso que esse é o quando, grande desafio. e quando o restaurante, qualquer estabelecimento consegue entender essa comunicação do cliente e realizar, ele tem um cliente completamente fiel. Eu vejo isso no banana. Cliente que tem intolerante à lactose, a glúten, você consegue, como se diz, atraí-lo com um prato bom, uma coisa bem elaborada. Ele é fiel total com você. Ele vai de terça a sábado, de segunda a sexta. Se o dono de restaurante entende isso, ele sai na frente dos outros restaurantes, com certeza. Priscila, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de abrir o Banana Verde. São 6 anos, né? Que você tá... 6 anos. Na verdade, o investidor, o proprietário Iberê, que a maioria dos meus clientes, principalmente homens, o que acontece? Ele chega numa idade que o médico fala, ou você se cuida, ou daqui tanto tempo você vai ter uma parada cardíaca, algum problema, né? Você precisa se cuidar, você precisa de qualidade de vida, você precisa dar um tempo para você. E aí ele foi proibido de comer fritura, carne, e ele saía nos restaurantes, principalmente vegetariano, o que era? Fritura, carne de soja, aqueles balcão, aquelas bancadas. E isso para ele era muito torturante, parar de comer carne e comer num lugar assim. Ele falou, poxa, se eu tivesse um restaurante novo, um bom atendimento, uma mesa que fosse um lugar agradável, uma comida bem elaborada, eu com certeza sentiria mais prazer e seria muito mais fácil para mim. Se para mim seria mais fácil, imagina para as outras pessoas. E aí ele abriu mão de toda a vida dele e fez isso como filosofia de vida. Eu vou abrir um restaurante vegetariano que eu consiga transmitir isso para esse tipo de público que precisa mudar a alimentação e não sabe por onde começar. E aí que ele construiu o Banana Verde. Foi da necessidade que ele criou. Priscila, você também, né, que a gente estava comentando, você é sócia também do estabelecimento, então provavelmente você tem certo envolvimento com a gestão, né? Sim, total. Qual que é a dificuldade da gestão de estabelecimento com o Banana Verde? Olha, são duas dificuldades. Você lidar com os aumentos de preços, assim, principalmente do CEAGESP, dos produtos. Às vezes tem produto que sobe de uma semana para outra, assim, o custo é muito elevado. Então, acho que a maior dificuldade da gente é fazer, né, esse malabarismo, ter um custo-benefício bom para o cliente, pagar bem os funcionários, otimizar o cardápio de uma maneira que seja super agradável para esses clientes e conseguir pagar as contas. Que eu acho que de uma forma geral, todos os restaurantes têm essa dificuldade, né, esse malabarismo. Que a inflação está aí, ninguém fala, né, que está tão alta, mas a gente percebe isso. Mas você acha que por serem produtos naturais ali, a gente pode falar produtos de hortifruti até, Isso, né? todo mundo fala. Isso, para você, não só a questão financeira do aumento, mas a gestão desse estoque, o giro desse estoque, como é que você faz para controlar? A gente nunca sabe a saída que a gente vai ter, a gente tem uma estimativa, mas como é que você faz para controlar isso, para não perder nada? A parte de secos, a gente tem um controle, um estoque um pouquinho maior, né? Não pode ser muito também, porque senão não fica tão bom o produto. Principalmente grãos, assim, que no Brasil a gente já percebe que não tem um controle maior da vigilância sanitária, do cuidado. Hortifruti é uma coisa diária, não tem como você estocar, senão, assim, ou você vai perder na qualidade, ou na hora da manipulação, da lavagem. Então, é um trabalho formiguinho que demanda muita mão de obra, tá? Para ter esse controle, esse cuidado. A gente não usa muita coisa congelada, assim, o freezer meu é mais para guardar um sorvete e um gelo, assim, praticamente. E você tem que ser criativo com aquilo que você tem. Não adianta eu ser criativa, uma chefe criativa, eu vou fazer isso. Não, eu tenho que abrir meu estoque e falar como que eu posso otimizar, como pode ser saboroso. E aí é um trabalho árduo de todos os dias, assim, não tem caminho mais fácil, é isso que eu falo para as pessoas. Não tem uma maneira que seja mais confortável, tá? Priscila, como é que foi a formação desse cardápio? Aqui eu queria até pedir para você exemplificar alguma coisa que em teoria ficaria sem graça de comer, né, sem gosto. E como é que você fez para transformar aquilo numa coisa
mais atrativa para o seu cliente? O palmito pupunha, eu vou dar um exemplo. O palmito pupunha ele é super saboroso, é uma coisa muito versátil na cozinha. Então, eu comendo, eu acho uma delícia, mas tem gente que fala, não tem gosto de nada, não tem textura. E aí eu trabalhei de várias formas. Então, foi em testes, eu faço de uma forma defumada, natural. Eu mesmo pego a pupunha, defumo ela naturalmente. Faço cozimentos longos, por exemplo, igual uma moqueca. O importante é isso, é como eu vou fazer essa técnica, como eu posso pegar o melhor desse elemento em alguma técnica de cocção e como fazer isso que seja uma logística certa, funcional para a cozinha. Que se for uma coisa fora do comum para o funcionamento da cozinha, já não é viável para a gente. E, claro, paladar, assim. Então, eu percebi que os estrangeiros adoravam o palmito pupunha, por ser um palmito ecológico. Eles não querem comer esse palmito de açaí, de Mata Atlântica, e eu também não trabalho com esse produto, porque eu não sei a origem deles, como foi feito. Será que cortou uma árvore mesmo da mata? Né? Não tem o porquê de eu usar esse palmito. E eu achei o palmito pupunha, fazendo teste, elaborando, pegando alguns pratos clássicos brasileiros e trabalhando esse palmito. Perfeito. Mas no geral, o cardápio que você oferece ali, você tem almoço e tem jantar, é o mesmo cardápio? São as mesmas bases, só as formas de apresentação, porque, por exemplo, o almoço tem que ser uma coisa muito rápida, confortável para o cliente, que hoje os clientes têm pouco tempo. Então, a gente tem um buffet bem elaborado, desde para quem faz uma dieta específica, até uma pessoa que quer só se alimentar bem mesmo. E o jantar já é uma coisa descontraída. Eu uso muito forno a lenha, que é uma coisa muito enraizada de comida mineira. Então, a gente tenta mostrar de uma forma vegetariana como que ela pode ser super rica, super saborosa e prazerosa para esse cliente que vai com casal, vai com família, para uma comemoração. Só que são pratos mais elaborados, de tempo para curtir, para tomar um vinho, para ser bem harmônico para essa pessoa. Queria que você falasse em relação aos pratos da casa, o prato que mais sai, assim, o cliente que vai, que come fiel, fala, não, é esse. É esse, é o bobó de cogumelos. É um bobó que é feito numa mini moranga com shimeji, que eu adoro. A gente fez ele com creme de pimentão, de algas, super bem elaborado. E aí a gente usa uma farofa de castanhas brasileiras, que o pessoal adora. E eu resgatei uma coisa que eu gosto muito do passado, de arroz com brócolis. Então a gente pegou aquele mini arroz integral do Retratos com Gosto Alex Atala, do Chicão, com brócolis refogadinho e o cará. O cará é uma coisa que ninguém usa mais, né? É difícil você ir no restaurante comer cará, né? E é super saudável. A gente fez um purê com queijo meia cura da Serra da Canastra, as pessoas adoraram, assim. Foi uma coisa que hoje ele vende sozinho, sem que o garçom fale, olha, esse é o prato da casa. Ele já vem sozinho. O que mais te atrai nesse tipo de culinária? O que mais me atrai é esse trabalho árduo de ir atrás de pequenos produtores, de correr atrás, de fazer um prato bem gostoso. E de você ver um sorriso de um cliente, de poder comer uma comida vegetariana que seja divertida, gostosa, saborosa, que não lembra nada daquele regime chato, daquela coisa de arroz integral com tofu e alface, sabe? Isso para mim é o que mais me atrai, com certeza. Priscila, em relação ao a gente está falando sobre os ingredientes, um comprometimento que qualquer estabelecimento que se propõe a trabalhar com alimentação natural, alimentação saudável, orgânica, esses diversos rótulos que a gente tem no mercado, precisa conhecer bem o insumo, né? O que você indica ali para esse gestor para que eles façam como vocês fazem, né? Dar essa certeza para o consumidor final. A partir de que momento ele tem que acompanhar, saber de onde vem, o que ele tem que cobrar do fornecedor, para entender a qualidade, para entender as propriedades daquele insumo que ele está comprando? Acho que a primeira coisa, ele precisa visitar as feiras orgânicas de São Paulo, que são, assim, maravilhosas. Os produtores são incríveis, assim, pelo carinho que eles têm, o contato que eles têm com o consumidor, explicar. Isso é fundamental. Se for trabalhar com grãos, acho que ele tem que frequentar a zona cerealista e bater perna ali, conhecer fornecedor por fornecedor, ver o estoque, ver a organização da loja. Se puder ir também no produtor que nem o Chicão, conhecer a fazenda de arroz, conseguir ir na Serra da Mantiqueira, ver os pequenos produtores ali de Gonçalves, de orgânico, também é uma coisa muito legal para entender mesmo, para ele conseguir explicar isso para o cliente, ele vai se sentir mais seguro. E ter o contato direto com o próprio cliente, entender como, explicar como e principalmente que esses lugares têm dificuldade, explicar para a sua mão de obra como transmitir isso, o quanto isso é importante, por que é legal servir aquele orgânico, entendeu? Por que é legal comer comida vegetariana, por exemplo? Eu tenho que explicar para os meus funcionários que o arroz integral, com uma quinoa, com uma lentilha, eu tenho toda a proteína que eu preciso de um prato. E olha como ele pode ser incrível, entendeu? Tanto quanto um bife grelhado.
que na cabeça dele ele só se alimenta com bife. E aí ele percebe naturalmente o quanto isso faz bem para ele. Ele dorme melhor, ele se sente mais bem disposto e tá ganhando saúde, né? Isso também é muito importante. E Priscila, qual procedimento, acredito que até pelo seu estudo grande de fornecedores, se a gente for pegar ali da cadeia da produção de um alimento, até a hora que ele chega no restaurante, no meio desse caminho todo, o que pode comprometer a qualidade dele ali? De repente o tempo em estocagem? Com certeza. O que você já notou que já fez você rejeitar certo alguns fornecedor? produtos? O estoque deles, como que é feito, como que é manipulado, como é transportado também. Para mim não tem, assim, eu não compro queijo de um pequeno produtor que vai vir numa Fiorino sem refrigeração de uma cidade a 3 horas de São Paulo, entendeu? Isso para mim já na hora já me perde o valor do produto. Então acho que você tem que estar ali à risca, entender como que aquele fornecedor vai conseguir te entregar com qualidade. E como que o meu manipulador de hortifruti, de verduras, as meninas, vão aproveitar melhor aquele produto, a manipulação, a organização, o estoque, isso também é muito importante. Eu não posso guardar aquela alface de qualquer jeito. Tem que lavar, secar, guardar bonitinha, para até não ter desperdício desse produto, senão ali vai ter o lucro também, né? E como é que você faz para capacitar? Isso é um ponto muito delicado e muito recorrente, esses problemas que a gente tem com capacitação no nosso setor, né? Como é que você faz para conseguir colaboradores? Vamos falar primeiro ali da parte de produção, né? Para sua cozinha, que realmente saibam trabalhar com isso, que saibam... É muito importante, né, num restaurante como o de vocês, saber limpar um alimento, prendendo o menor volume possível dele. Claro. Tirar uma casca, tirar um talo, respeitando isso, até do bolso, né? Para a saúde financeira do estabelecimento é bom. Como é que você faz? Já consegue encontrar pessoas capacitadas para trabalhar dessa forma ou é treinamento interno mesmo? Você nunca vai encontrar uma mão de obra preparada para tudo aquilo que você quer. Então, comunicação é a primeira coisa importante no restaurante. Contratar as pessoas e, primeira coisa, você treinar esse funcionário. Como receber, como fazer, o porquê dessas coisas, o porquê que é importante. Por que aquele cargo de lavar verdura, para mim, é o cargo mais importante do restaurante. Porque aquilo ali vai transmitir uma salada linda, aquilo ali vai dar um lucro bom para o restaurante, que automaticamente é bom para aquele funcionário. Então, assim, tem que treinar, tem que ter paciência, tem que ter um canal aberto com todos os funcionários, tem que ter reunião sempre, tem que ter esse contato com a nutricionista para explicar o porquê daquilo. É um trabalho formiguinha, que é importante diariamente, com certeza. É até engraçado, né, Priscila, essa questão que eu estava mencionando da limpeza do alimento ali. Os restaurantes, eles às vezes não se apegam a esse tipo de coisa, mas além de você perder, né, é um produto que você comprou, que se você está jogando fora uma parte que poderia ser utilizada. A gente até tem um livro ótimo, eu não lembro o nome agora, mas tem no site da Cozinha Profissional sobre o reaproveitamento, né, integral dos alimentos. Que é onde tem mais vitamina, né? Isso. Mais é sabor. um livro, inclusive, feito com a ONG Banco de Alimentos. Né? Já trabalhou com essa ONG. Parceria com eles. E além disso, você está reduzindo, isso é uma coisa que os restaurantes não pensam, a quantidade de descarte. Hoje em dia, em São Paulo, você paga o lixo excedente do restaurante, então você está reduzindo o seu descarte. Com então certeza. Isso, num cenário macro, é melhor para o restaurante na economia. Com certeza. É melhor em diversas frentes, né? Priscila, a gente está chegando aqui ao nosso intervalo. Vou chamar um break rapidinho. Na volta a gente vai falar mais sobre o Banana Verde, sobre esse tipo de culinária. Até logo. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. De volta com Cozinha Profissional TV aqui pelos estúdios da UTV. Hoje a gente está falando com a Priscila Herrera, que é chefe do restaurante Banana Verde. A gente está falando bastante aqui sobre culinária natural, né? A gente terminou falando aqui sobre o desafio que a Priscila tem para achar ali e para treinar o pessoal da produção do restaurante Banana Verde, né? Restaurante que fica aqui na cidade de São Paulo, na Vila Madalena. Priscila, falando sobre... Eu vou até, antes de abordar a sua equipe do salão, acho que é importante a gente abordar o público, né? E depois a gente volta lá na equipe para ver como é que essa equipe atende. Qual que é o público que você tem no restaurante hoje? A gente tem essa impressão de que comida natural talvez seja um público mais jovem, mas como que é, no geral, o público, o alvo do estabelecimento? 80% dos nossos clientes não são vegetarianos, vão por ser uma comida saudável, querem ter uma qualidade de vida. Desses 100%, eu acho que 70% são só mulheres. As mulheres se preocupam mais, talvez por vaidade, por talvez uma intolerância. E o mais legal é que agora os homens estão frequentando, às vezes ou é por influência da mulher que já frequenta o restaurante, ou é talvez uma indicação médica, ou porque foi com um amigo que falou, vamos lá experimentar, e aí o cara abre a cabeça, vai e já vira point dos amigos mesmo, até para tomar uma caipirinha orgânica, comer alguma coisinha. Então é um mercado assim que está crescendo para todos
para todos, acho que todos os tipos de público mesmo. E desde A até a classe média. Certo, Priscila. Agora sim, para atender esse público, né, para você ter uma resposta certa, correta para o público. Por que eu digo isso? Porque eu, como cliente, às vezes eu questiono muita coisa sobre o que eu estou comendo, né? Eu acredito que esse público também, principalmente quando a gente está falando sobre uma proposta relativamente nova, né? Que é essa questão da alimentação natural. Nova no sentido de novas opções, né? Novos sabores. Como é que você treina a sua equipe de salão para que eles saibam explicar, para que eles respondam à altura a qualquer questionamento ali que o cliente faça? Bom, eu sou sempre muito aberta aos meus funcionários, então qualquer dificuldade que o cliente tenha, qualquer intolerância, qualquer alimento que ele não queira fazer no prato, essa mão de obra chega em mim, né, meus colaboradores, Pri, tá acontecendo isso. E aí a gente tenta elaborar da melhor forma a situação, elaborar um bom prato. Então a gente tem um canal muito direto, então toda semana a gente tem reuniões, a gente senta, conversa, eles me mostram também o que o mercado está pedindo, o que os clientes gostam, o que os clientes não gostam, eles que me dão essa direção também. Então é um canal muito aberto, sem eles eu não conseguiria estar crescendo no restaurante, elaborando melhor os pratos, atendendo até melhor o serviço deles, o que eles precisam, que ponto que pega na hora do movimento, até de precisar de um extra, como que faz. Então, esse é um treinamento diário com eles, com certeza. E agora eu vou pegar aqui vamos ver como é que a Priscila reage a isso. Troca de ingrediente, aquele cliente que quer pedir uma troca ali, ou adição, retirada de um tempero. Eu acredito que talvez exista essa flexibilidade, mas como é que você, como chefe, lida com isso? No começo eu não entendia, porque eu falava, poxa, vem me comer minha comida e quer mudar tudo. Mas aí eu entendi que muitos desses clientes têm intolerância, ou não está afim, e aí eu percebi, quando você fica aberto a esse tipo de cliente e tenta elaborar um prato e ser o mais agradável possível, fica uma situação tão mais confortável e um cliente tão mais fiel a mim, que por que não que eu não vou trocar, por que não eu vou fazer isso? Então é um com jeitinho, e isso para mim já é uma hospitalidade. A hospitalidade para mim é o que eu tenho mais meta no restaurante, que é importante, né? A gente não pode perder isso, né? E Priscila, não necessariamente quando a gente está falando sobre alimentação natural, a gente está falando sobre essas restrições alimentares, né? Isso. Então, provavelmente você tem ali opções que atendem esses diversos tipos de restrição. O que você percebe no seu salão a respeito disso? Você percebe que as pessoas agora vão lá também por causa dessas opções? E como é que você trabalha isso de forma segura? Porque a gente está falando até, de repente, de uma pessoa que pode ter uma alergia grave a certo ingrediente, né? Como é que você formou esse cardápio? Por que a escolha de trabalhar com esse público tão específico? Quando você trabalha em cozinha natural, naturalmente esse público já é de cozinha natural mesmo. Então, sem tolerância de lactose, ao glúten, não consome açúcar. É um cliente já básico de cozinha natural. Veganos também, outra coisa que a gente não falou. Então, esses veganos não comem nada de origem animal, nem mel. E eu não entendia como trabalhar isso. E depois de muito estudo, muitos testes, eu percebi que a comida vegana também pode ser super saborosa, super rica. E o importante, o vegetariano, ele gosta muito de comida bem temperada. Quando eu consegui entender isso, percebi que não só aquele vegano, de uma forma geral, todos os públicos gostavam da ideia de ter, por exemplo, um palmito assado no forno a lenha, que é maravilhoso. Só ele, por si só, já fala, não preciso de manteiga, não preciso de queijo. E aí eu fui buscando isso, por exemplo, sobremesa sem ovos e leite. Para mim tem que ser boa, não é porque é vegana eu vou vender ela. Ela tem que ser um bolo de chocolate tão bom como se fosse um bolo com ovo e com leite. E aí a gente foi pesquisando e introduzindo no restaurante. Hoje em dia tem uma saída maravilhosa, que as próprias pessoas que não têm tolerância nem nada acham gostoso, querem comer, querem provar. E quando sabe que não tem glúten, que isso vai fazer bem para elas, aí que elas consomem mais. Até você falou sobre sobremesa. O que a gente tem em sobremesa talvez seja um outro tabu, né, desse tipo de alimentação. A gente sempre questiona, mas como é que vai fazer uma sobremesa assim? Queria até que você mencionasse alguns exemplos. O que você tem de sobremesa ali que respeita essa filosofia? Por exemplo, a gente tem um mousse de chocolate que é sem açúcar. Então eu peguei, isso é importante. Quando você vai fazer uma receita com algumas intolerâncias, algumas coisas que você quer trocar, é importante que a qualidade dos ingredientes seja muito bom. Então eu peguei um chocolate bom da Bahia, que é da Ama, que é orgânico,
como que eu posso fazer esse mousse ficar gostoso? Então eu fui trocando alguns ingredientes e testando. E eu descobri que, por exemplo, o mel de agave, que tem um baixo índice glicêmico, que alguns diabetes podem consumir, pode substituir maravilhosamente o lugar do açúcar. Então você come uma sobremesa super rica, super saborosa e que te faz bem. Não tem aqueles picos de glicemia. Outra coisa, bolinho vegano, nuts, castanhas cobertas de chocolate. Às vezes você não quer comer uma sobremesa assim, mas uma pequena coisinha para adoçar o final da sobremesa. Então a gente foi buscando a qualidade dos produtos e como fazer isso. Priscila, você trabalha com vinhos também, né? Você até comentou que eles eram orgânicos. Como que é essa preocupação com a harmonização? Porque você até disse que era um pouquinho bem difícil harmonizar a comida natural com os vinhos. Como que é esse trabalho lá no Banana Verde? A gente tem um sommelier, que é o William. Ele busca no mercado o que tem de melhor de orgânicos, biodinâmicos, mas que sejam bons. Não adianta eu vender um vinho orgânico que não seja bom. E aí a gente percebeu que, por exemplo, o vinho tinto, se o vinho tinto ele é muito madeirado, ele sobressai na comida e aí não tem essa harmonização legal. Então a gente buscou no mercado quais vinhos tintos que são legais na casa, que harmonizam, que são bons e que tem custo-benefício bom. Que o vinho para mim, na minha casa, para vender a 300, 400 reais, não vou vender, não justifica para mim, entendeu? Então a gente sempre busca, vai nas importadoras, ele vai na vinícola, ele busca isso. O vinho bom de um jeito que seja harmônico com o restaurante, tanto na comida como custo-benefício para o cliente. Priscila, voltando agora, você falou dos doces, você mencionou uma coisa no mousse de chocolate, você falou açúcar de agave. Mel de agave. Mel de agave. Como é que você descobriu essa possibilidade? Porque a agave, se não me engano, é usada para fazer alguma bebida. É o agave da tequila. Da tequila, é isso. Na verdade, eu busquei testar todos, desde os adoçantes, stevia, açúcar de coco. Aí eu tive que descobrir, por exemplo, o açúcar de coco ele é maravilhoso, mas o custo-benefício para o cliente é ficar uma sobremesa muito cara. E aí eu fui estudando, fui experimentando. Muitas importadoras, quando vêm trazer esse tipo de produto, já procuram chefes para testar. Falam, olha, Priscila, você acha que vai ser viável para o restaurante para eu conseguir trazer um container? Então eu vou estudando, vou testando, as minhas viagens também eu acabo conhecendo vários produtos nessa linha, como fazer. E aí eu descobri que o mel de agave, desses tipos de açúcares naturais, né, não é um açúcar, né, é um mel. Na verdade, um concentrado. Ele é o que tem mais poder de adoçar igual o açúcar e que não contém resíduo. Que resíduo para mim é uma coisa que me incomoda. Eu não vou fazer uma sobremesa, por exemplo, de sucralose. Não é uma coisa que eu acho muito agradável. Eu tenho que ter um produto bom que seja bom para todos os clientes. Não para aquele diabético, coitado, ele tem que comer aquela sobremesa diet, porque só aquilo tem opção. Então aí descobri que o agave ele é uma peça-chave para a gente, para sobremesa. Priscila, a gente já notou aqui, né, que você tem toda essa experiência como chefe, né? Todo esse estudo de produto, a gente até essa questão que a gente está falando é um substituto, né? Do açúcar, um substituto que melhora ali o resultado final do prato. Mas como é que foi a sua parte como gestora, né? Você hoje não é só chefe, você é sócia também, então você está envolvida diretamente com a gestão. Como chefe de cozinha, como é que você fez para aprender mais sobre a gestão? Foi no seu dia a dia? Foi batendo muita cabeça? Como é que foi isso? Foi batendo muita cabeça e muita conversa com as pessoas, com o meu investidor, com clientes. E aí é mais um trabalho mesmo. Você acha que está economizando de um lado, por exemplo, pagando mal os funcionários. Isso é uma coisa que qualquer trabalho você não vai ter um bom funcionamento. E às vezes você tirando um pouquinho da sua reserva, pagando melhor o funcionário, contratando uma mão de obra mais organizada, que possa ser bom naquilo que você não é. Por exemplo, não sou boa talvez em organização de compras. A partir do momento que eu contratei uma pessoa para esse perfil, as coisas ficaram mais fáceis no restaurante e o retorno é melhor. Então, acho que é importante você enxergar na gestão do seu restaurante o que você é bom e o que você é ruim. E que tipo de perfil essa pessoa pode fazer desempenhar aquele papel que você não é tão bom como, por exemplo, na cozinha. E se organizar nesse sentido. E ver planilha de custos de tudo, tá ali em cima, ver também os seus restos de comida, desperdício, que às vezes as pessoas deixam de perceber, principalmente em buffet, o quanto que retorna, né? Ter esse controle e informar os funcionários, né? A importância de não ter o desperdício, que aquilo, né, na soma do mês todo vai fazer uma diferença para o restaurante, principalmente para o bolso dele. O que a gente fala sempre na cozinha profissional, a gente até conversa com alguns chefes e fala, dono de restaurante, fala o seu lixo para ver o que está indo lá, né? É meio estranho pensar dessa forma, mas de repente é uma atitude que vai te mostrar muita coisa que pode estar errada ali, né? Priscila, na parte do marketing do estabelecimento, né? A gente sabe que
tem muita gente, como a gente falou, que busca esse tipo de alimentação. Mas o que você faz hoje no estabelecimento de marketing para você alcançar justamente aquela pessoa que resiste ainda a se alimentar dessa forma ou que acha que aquilo não tem sabor? Como é que você faz para atrair esse público diferente e novo, né? Novo. Bom, por exemplo, à meia-noite, o retorno no restaurante vegetariano à noite, ele demora muito mais do que qualquer outro restaurante. Então, qual foi a minha estratégia? Mostrar para as pessoas que as coisas podem ser diferentes. Então, a gente elaborou um menu, mostra para eles. A gente tem uma assessoria de imprensa que possa divulgar nas nossas redes sociais, em outros canais também. E aí eu comecei a chamar outros chefes de cozinha francesa, cozinha italiana e fazer um desafio com esse chefe. Quero que você faça o seu menu em vegetariano, mas que seja de uma forma vegetariana gostosa, bem elaborada. E isso abriu a cabeça muito das pessoas, até dos próprios chefes de outras linhas. E isso ajudou bastante a conquistar esse tipo de cliente, a sair de casa para entender qual que é o menu daquele chefe no jantar a 4 mãos. Isso foi uma estratégia muito boa. E mídia social, isso também dá toda a diferença para um restaurante. De coisas, às vezes, muito simples. Está fazendo um pratinho na cozinha, tira foto, explica, olha o que essa cenoura dá para fazer. Aí as pessoas vão aguçando, né, essa curiosidade, eu preciso ir lá para ver. Outras divulgam para os amigos. Eu acho que é esse trabalhinho formiguinho, entendeu? Mostrar como que pode ser diferente e tentar passar nessa comunicação a forma mais clara para a pessoa. E o que você teve de resultado no seu salão ali? Provavelmente você parece o tipo de chefe que dá aquela volta no salão para ver a reação, toda. Né? Com esse novo público, o que você percebe ali quando eles estão provando esse prato diferente, como você disse, essa opção vegetariana de um prato que a princípio não era vegetariano, né? Eles sempre fazem uma frase que eu e meus amigos chefes vegetarianos, a gente fala e dá muita risada. Nossa, é tão bom que não parece comida vegetariana. A gente fala, como assim, sabe? Que comparação é essa? Mas é muito legal, aí você escuta e fala, poxa, não é nada aquilo que eu imaginava, achei que ia comer uma coisa super sem graça, super sem cor, e aí eles saem contentes, não só com a comida, mas com toda a experiência em si, o atendimento, a casa, sabe, eu ir na mesa falar, tá tudo bem, sabe, às vezes fazer uma surpresinha para esses clientes, e aí eles acabam voltando e falam bem do restaurante, isso que é muito legal. Você acha que esse tipo de culinária, ele tá mais ligado a essa experiência mais slow, essa experiência um pouco menos fast food? Você acha que isso é uma coisa, quem vai comer esse tipo de alimentação espera essa paz para comer realmente? Com certeza. Eles falam que até o clima é diferente do restaurante. Eles percebem isso. A textura, o sabor, o trabalho, os funcionários, os colaboradores trabalhando felizes também. Isso dá toda a diferença, sabe? De um cozinheiro pegar, cozinhar aquela massa com amor, provar, sabe? Isso dá toda a diferença no final. E Priscila, uma coisa que você falou que deixou muito curioso foi essa experiência que você fez com outros chefes, né, que você acabou de mencionar. O que foi mais surpresa até para você ver um chefe, você separou isso por nacionalidade, você tinha chefes italianos, franceses, espanhóis, como foi isso? A gente escolhe alguns chefes que são amigos nossos, assim, que jamais fariam comida vegetariana talvez, e aí a gente coloca esse desafio. O mais interessante para mim foi a comida mexicana. Eu chamo a Lourdes, que até ela tá indo embora pro México. E ela falou, eu vou. Você sabe que eu adoro comida vegetariana? Eu falei, não acredito. E ela fez um menu todo diferente, assim, os caldos muito bem elaborados. Ela fez uma sopa de tortilha super bem elaborada, gostosa. Ela serviu o bolo de milho com molho de pimentas do México. Ficou super apetitoso, com um óleo que é cacau com sementes. E ela mesma preparou. As pessoas saíram super felizes, porque até eles acham que comida mexicana é só burrito, é só chile, né? E eles perceberam que toda cozinha tem uma cozinha de raiz, né? Que tem essa preocupação de alimentos, de ingredientes. E foi maravilhoso, assim. A gente teve uma resposta muito positiva dos nossos clientes. Acho que até se a gente pegar, até me corrija se eu estiver errado, Priscila, mas se a gente pegar os gaúchos, por exemplo, com churrascos, alguma coisa vegetariana tem na gastronomia deles, provavelmente, né? Com certeza. Eu não sei dizer o que é, mas acredito que pesquisando a fundo a gente também acha, né? Com certeza. Priscila, só para a gente fazer uma finalização geral aqui, como que você avalia esse mercado de alimentação natural? Vamos falar agora, até pelas suas experiências, Brasil, não só São Paulo. Como que você vê a alimentação natural no setor de alimentação fora do lar? Eu acho que quem trabalhar nesse setor, independente do restaurante vegan ou não, buscar esse caminho, vai ter uma resposta muito positiva. É tendência total, eu vejo há 6 anos atrás para cá como cresceu esse mercado
Então, assim, eu acho que é um bom investimento, mas desde que seja uma coisa muito bem elaborada, muito bem pensada e trabalhada no restaurante mesmo. E que persistem, porque a resposta às vezes não é tão imediata como a gente acha. Talvez em São Paulo tenha uma resposta mais imediata, talvez no Rio seja até mais rápido do que em São Paulo. Talvez no interior de Minas isso demore um pouco. E o importante é fazer uma coisa bem feita e não ser uma coisa tão cética, sabe? Tem que ser uma coisa muito bem trabalhada. O marketing tem que ser muito bem trabalhado, o sabor muito bem trabalhado. Se a pessoa conseguir nesse caminho, é sucesso total. E com planejamento, isso que é o mais importante também, com certeza. E para vocês, restaurante Banana Verde, planos para o futuro? Tem alguma coisa que você pode falar já? Vocês estão pensando em expandir? Ou então a gente já está com um projeto para expandir, mas que ainda não posso estar falando. Mas a gente está buscando esse mercado que muita gente vai atrás. Perfeito, então. Só para a gente fechar aqui, precisa deixar o nosso espaço aqui, nosso tempo aberto, para você falar para suas considerações finais, passar o contato, chamar o pessoal para conhecer o estabelecimento, conhecer a gestão de vocês. Fica à vontade. Tá. O restaurante fica na Rua Harmonia, na Vila Madalena 278. Abrimos no jantar de terça a sábado e almoço de terça a domingo. No Facebook está o Banana Verde, se você quiser participar, a gente passa todas as novidades, dicas de orgânicos, dicas de detox. É só entrar em contato com a gente que vai ser um prazer. Já mostrar que a comida natural pode ser super gostosa, super divertida para vocês, vai ser um prazer. Perfeito, muito bem recomendado o Banana Verde aí, a gente até mencionava aqui, a gente não falou durante o programa, mas um restaurante que é bem indicado pelas revistas que a gente está acostumado a ver pela Veja, pela Época, como essa parte de alimentação até mencionava com custo acessível, né? E que entra nessa parte de alimentação natural. Muito obrigado pela sua participação aqui, Patrícia. Eu que agradeço. Priscila, desculpa. Juliana. Priscila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Bom, quero agradecer a todos pela audiência e lembrar nossas redes sociais. O Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /Revista Cozinha Profissional, nosso e-mail redacal@cozinhaprofissional.com.br. E lembrando que se você perdeu esse programa, a gente vai colocar ele no nosso site, você pode conferir ele na íntegra. Se você pegou pela metade, perdeu um pedaço, quer rever, vai estar lá direitinho para você. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Lembrando que eu já falei no começo do programa da nossa edição, na verdade que já está circulando da revista Cozinha Profissional, né, uma capa branca que tem essa questão da redução do preço para o consumidor final. E mencionei também sobre a participação da revista Cozinha Profissional na Fispal Food Service desse ano. Vou reforçar aqui o convite. Quem for na feira não deixa de visitar o nosso stand. Não é apenas um stand, é um espaço de conhecimento. Eu não estou com a metragem correta aqui, mas a gente vai ter uma padaria, uma pizzaria e um restaurante no modelo à la carte, dentro de um stand, né, montado ali para vocês visitarem, onde você vai passar e vai aprender dicas de gestão. A gente teve no ano passado ali um restaurante não funcional, mas onde você já pôde aprender muito sobre a gestão. Então você entrava ali pelo quem foi. A gente tem até a cobertura no nosso site ali no cozinhaprofissional.com.br, na mesma seção onde ficam os vídeos aqui da UTV. Então você entrava ali pelo estoque, dava uma olhada no estoque, aprendia como você tem que receber a mercadoria, como você tem que estocar, como é feito o preparo daquilo. E nesse ano isso vai ser potencializado, porque são esses 3 tipos de estabelecimento que vão estar montados e com esse plus aí de estar funcionando. Então você vai ver o chefe falando sobre a preparação dos pratos e como que isso impacta na gestão do estabelecimento, né? Então fiquem todos aí convidados para conferirem o stand da revista Cozinha Profissional na Fispal desse ano. Bom, recados dados aqui, agradeço a audiência de vocês e até a próxima segunda-feira.